Abram suas Bíblias aí em Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Nós estamos com o nosso tema aqui desse mês, é em busca do fruto do Espírito. Você precisa? Amém? Nós estamos precisando, né? Nós estamos precisando do fruto do Espírito, para que nós realmente sejamos diferentes em uma sociedade tão corrompida. É o fruto do Espírito, é esse andar no Espírito, mostrando essa beleza que Deus pode nos dar, é que realmente vai fazer a diferença, né? Realmente que vai impactar o mundo, né? Quanto nós estudamos na escola, não é quanto nós falamos bonito, né? Aquilo que nós temos, a coisa mais bonita que nós temos é o Espírito Santo habitando em nós, transformando a nossa vida, assim como nós vemos a transformação de muitas pessoas, né? O que me chama muita atenção no Evangelho é isso. Às vezes você olha para uma pessoa e ninguém dava nada por ela, ninguém dava nada, absolutamente nada por uma pessoa, mas aí ela encontra Cristo, ela tem uma vida transformada. Ninguém lutaria por essa pessoa, ninguém ia querer essa pessoa, mas o Senhor Jesus entregou a vida, e assim Ele permite que um homem, às vezes, né? Tem uma história de uma mulher, eu vi ela pregando, e o marido dela era um alcoólatra, ele dava muito trabalho, e ela ia buscar a mulher crente, firme, a irmã do coque, e ela orando em casa e o marido no bar, e ela buscar o homem caído lá na sarjeta, e ela falava: levanta, homem de Deus, levanta que você é um homem de Deus, Deus me prometeu, você é um homem de Deus. E aí, orando e nessa peleja aí, um dia esse homem se converteu, e virou um homem cheio do Espírito Santo, um homem, sabe, com as coisas lindas aqui que a Bíblia fala. Então é isso que nós queremos. Se nós não temos ainda, precisamos buscar. É uma coisa que nós precisamos. A graça vem de Deus, mas a busca é nossa. A busca é nossa, nós precisamos orar e pedir. E hoje nós vamos falar sobre em busca do amor, alegria e paz. São 3 facetas desse fruto do Espírito: amor, alegria e paz. Gálatas 5, 22 diz assim, 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha que coisa. Com as obras da carne do ser humano, no fim ela vai dar no resultado que é contra a lei. Uma pessoa cheia de ódio, ele está propenso a matar alguém, não é? Anda odioso, está dirigindo, é perigoso, né? Fazer algo errado. E essas coisas levam sempre para o pior. Mas o fruto do Espírito, ele leva para o bem. E ele fala que contra essas coisas não há lei. Nem naquele tempo a lei poderia fazer nada, porque essas coisas elas estão dentro do ser humano, que vai praticar bondade, vai praticar todas essas coisas que nós lemos em oposição às obras da carne, né? Aí nós vemos aí, se você ligar a televisão, 5, 6 da tarde, quando vai assistir o jornal, as obras da carne todinha ali, né? É tudo que a gente vê de ruim que o ser humano tem feito, né? Poucas coisas, se colocassem, parece que o ser humano ainda ele gosta muito de ver essas coisas, né? Porque se tivesse um programa cristão falando das bênçãos de Deus que a igreja leva, do que a igreja faz, parece que as pessoas não iam querer assistir, né? Então nós vemos que o mundo ele está assim. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Apóstolo João, em primeira carta de João 5,19, ele fala que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está morto nos seus delitos e nos seus pecados, irremediavelmente morto espiritualmente. Não tem nada que o homem possa fazer, só através da pessoa de Jesus Cristo é que o ser humano pode parar com essas práticas pecaminosas, né, que ele pratica para viver uma vida demonstrando o fruto do Espírito. As práticas pecaminosas vão ser sempre uma luta para a humanidade, porque a humanidade é caída. A humanidade ela vem, né, nós nascemos em pecado. Então nós vemos que Paulo escreveu aos Gálatas
Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha a luta diária que nós temos que ter todos os dias para conseguir levar o fruto do Espírito com a gente, para conseguir ser uma pessoa que demonstra essa graça de Deus sobre nós, num mundo tão pervertido e pecaminoso. Se nós nos declararmos cristãos, quando a gente fala nós que somos cristãos, aí então já começa uma oposição, ou não é assim? Talvez você vai num lugar, ninguém sabe que você é crente, o primeiro dia que você fala alguma coisa da Bíblia, pronto, ali começou a oposição, já ganhou uma oposição ali, mas Deus, Ele vai nos dando graça, através do fruto do Espírito, Ele vai nos dando graça para nós vencermos todas essas investidas do maligno. Essa é a nossa arma. Se o mundo tem as próprias armas para lutar, Deus também nos deu a nossa. E eu te garanto que a nossa arma, ela é melhor, porque ela vem do céu para nós. Ela vem do céu atuando em cada um de nós, né? Por uma decisão nossa e por uma continuidade de busca ao Senhor. O Senhor vai aprimorando cada um desse fruto que nós tanto buscamos aqui, né? Geralmente as pessoas falam: eu preciso tanto de domínio próprio, né? Domínio próprio está escasso, né? Mas o que nós precisamos é de tudo isso. Para o domínio próprio dar certo, precisamos começar lá no amor, na alegria, na paz, na bondade, na benignidade, na mansidão. Nós temos que ter tudo isso, porque ele não é um pacote isolado, eu quero isso e deixo aquilo, mas o fruto do Espírito é tudo. É um trabalhar de Deus na nossa vida, é tão profundo e importante que nós vamos começar a aparecer essas coisas. Eu acho muito ruim quando, às vezes, nós vemos em nós mesmos, em mim mesmo, quando nós fazemos coisas que desagradam a Deus, e às vezes nós estamos há tanto tempo na caminhada, e aí nós olhamos para nós fazendo coisas que não deveria, falando, agindo, pensando, coisas que não coadunam com que o Espírito trabalha em nós, com esse fruto do Espírito. Então nós vamos sentir muita pressão, muitas vezes, e uma pressão imposta pelo mundo. Mas eu quero te dizer, não tenha medo, porque buscar estas coisas vai nos fazer viver uma vida extraordinária, uma vida abençoada, uma vida digna de ser vivida, uma vida que se nós deixarmos um legado aí, as pessoas vão olhar e vão falar: olha que coisa boa que aquela pessoa fez, olha, aquele irmão falava tal coisa, você lembra? Olha a obra que ele fez ali, olha como ele agiu naquela situação. Então todas essas coisas vão trabalhando em nossas vidas de forma que a gente possa deixar um legado, ou a gente vai deixar um legado para o bem ou para o mal, mas nós vamos deixar algo. Uma vez eu estava no velório de uma pessoa, parente querido, e ele era da igreja há tanto tempo, e aí o pregador, ele falou: nós sabemos que o irmão era fraco. E aí eu fiquei pensando, eu falei: mas diante do caixão, no culto fúnebre, o pregador, ele traz isso à memória. Por quê? Porque essa foi a imagem que aquele irmão deixou. Então o legado de fraqueza ou de força, ele vai ficar, e as pessoas vão se lembrar disso. Então o fruto do Espírito é algo a ser buscado todos os dias das nossas vidas, né? Ele trabalha em conjunto, né? São as 9 facetas do Espírito, né, aparecendo nas nossas vidas, e no momento oportuno nós vamos ter que mostrar cada uma delas, né? Talvez no dia que alguém te ofender demais e você precisar de um domínio, e é aquela hora que Deus vai trabalhar em nós, o Espírito trabalha em nós, domínio próprio. Na hora que a vida estiver agoniada, né, no barco da dificuldade, o barco para lá, para cada vida, então ali Deus coloca a paz no nosso coração. No momento onde há dificuldade, onde não tem motivo para um riso, Deus coloca alegria. Porque essas coisas que a Bíblia nos propõe, elas não nasceram no mundo, mas elas nasceram no coração de Deus. Isso veio de Deus para Paulo,
quando Paulo escreveu, veio do próprio Espírito para Paulo, falou, ó, põe aí, Paulo, escreve aí, para que eles vivam isso, para que os Gálatas vivam isso, para que a igreja abrace e viva isso, para que nós possamos, aqui as igrejas do Quitaúna vivam isso, para que o mundo seja reconhecido pelas coisas boas do fruto do Espírito. E as obras da carne, nós todos sabemos, mas eu queria ler aqui, um pouco antes de falar do fruto do Espírito, Paulo fala da obra da carne, das obras da carne, e diz assim, ó, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Além de praticar essas coisas, ainda quem as pratica está condenado a uma vida de eternidade no inferno. Mas quem pratica as coisas de Deus, o fruto do Espírito, quem tem esse fruto em si, trabalha ele e vive através disso, então tem algo tão bom aqui, quanto também uma eternidade com o Senhor. Essa noite, eu vou falar sobre 3 dessas facetas: amor, alegria e paz. E com esses 3, e depois vão ter outros que vão falar sobre os outros, nós podemos vencer o fluxo contrário às investidas do maligno e caminhar para o céu. Se nós entrarmos, se nós sairmos disso, então nós vamos para as obras da carne. Então nós não vamos ser bons aqui, não vamos mostrar o brilho de Jesus, e lá na frente ainda ter uma vida condenada sem Jesus pela eternidade. E não é isso que nós queremos, né? Não é isso que eu quero, gastar a minha vida toda na igreja e depois não ir para o céu. Isso seria uma derrota completa, né? Uma derrota completa para a minha vida e para a nossa vida, que amamos a igreja, que amamos Jesus, e num dia não querer mais e ter uma derrota eterna, né? E eu queria começar pelo amor. E parece que o amor, ele é o que dá um impulso para todas as outras coisas. Ele foi colocado em primeiro aqui. Essa lista começa com o amor. E se você olhar, e se o amor faltar, já não dá para ter alegria, já não dá para ter paz, já não dá para ter mansidão, já não dá para ter domínio próprio, não dá. Pensou? Porque qual que é o contrário de amor? É ódio. Como é que vai ter mansidão uma pessoa cheia de ódio? Como é que vai ter domínio próprio alguém que quer matar o outro? Não tem como. Então ele começa aqui pelo amor. E o amor, para nós aqui, o português, tudo é amor, né? Só que no grego ele distribui em 4 palavras ao mínimo, né? Eu sei que tem mais algumas, mas 4 no mínimo, que é o amor, do grego é storge, que é o amor familiar, que é o amor de pai para filho, filho para mãe, irmão para irmão. Esse é o amor storge. Tem o amor filia, que é o amor fraterno, de amizade. Tem o amor eros, que ele está ligado mais essa parte da paixão, essa coisa mais ardente, é o amor eros. Lá eles dividem tudo, né? Está tudo divididinho. Para nós é tudo amor. E tem o amor ágape, que é o amor incondicional e altruísta. E é esse amor ágape que está aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Ele começa por este amor ágape. Ele é incondicional, porque não depende se a outra pessoa merece. Poucas pessoas mereceriam o amor. Talvez alguém que pisou no nosso calo e fez algum mal, nunca mais mereceria o nosso amor. Mas a Bíblia não nos trata assim. A Bíblia, ela nos leva a dar um passo além. Ela nos leva a amar alguém que não merece. E é isso que está falando aqui. O ágape, naquele momento, também se referia a uma festa cristã. Quando eles se ajuntavam e para comer ali e festejar, chamava ágape, que era um momento de amor entre os cristãos, onde eles se relacionavam, eles comiam junto, onde tinha aquele movimento ali, e ali eles mostravam todo o amor um pelos outros. É um amor ágape, também é um amor sacrificial.
ele olha para o outro. Antes de olhar para si, ele olha para o outro. No mundo tão egoísta e hedonista, olha que desafio que nós temos como cristão, porque o mundo nos empurra para ser egoísta. Isso aqui é meu, né? Eu só ligo para mim. O mundo nos empurra para isso. Todo mundo tem suas coisas todas personalizadas hoje. Tudo é personalizado, tudo é, né, do meu jeito. O mundo nos empurra sempre para isso. Mas o amor ágape, ele fala que é um sacrifício, que é um amor sacrificial, é renunciar ao que você quer em benefício de outro. E um amor também desinteressado, não espera retorno. E é lindo isso, porque quantas pessoas não são amadas, entre aspas, pelo que elas possuem, não é assim? Então nós olhamos aquelas pessoas, muitas vezes cheias de posses, cheias de dinheiro, como elas são amadas? Não são. Tem um monte de chupim atrás deles, que querem alguma coisa em troca. Mas a coisa linda do cristianismo é que nós amamos, e não importa a quem, se é quem tem posse ou quem não tem, nós amamos sem esperar nada em troca. Nós não estamos esperando isso. É um amor altruísta, é um amor que não espera nada. E o amor, qual o sentido, né? Mas o que significa amor? Em uma frase bem simples, diz assim: esse amor consiste em querer para os outros aquilo que queremos para nós mesmos. Isso é uma definição mais simples de amor. É querer para o outro o que a gente queria para nós. E o próprio Jesus, ele ensinou isso. Jesus, na sua sabedoria, ele falou lá em Mateus 7,12, ele disse assim, assim, em tudo, façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês. Em tudo. Então eu não posso esperar que alguém me ame. É eu que tenho que ir. Às vezes nós esperamos um cumprimento, esperamos algo de alguém, mas Jesus está falando, vai você primeiro. Você quer que ele te cumprimente, que ele te trate bem, que ele seja legal com você, seja você primeiro. Dá já o padrão da vida de relacionamento que você quer. Então o Senhor Jesus, ele ensinou isso. João 13,35 diz assim, deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se vocês amarem uns aos outros. Pensou? Coisa mais feia é o crente falando mal dos irmãos, né? Aí fala mal dos irmãos lá no serviço. Aí fala mal dos irmãos lá na família. Aí depois você convida o pessoal para ir para a igreja e falou o quê? Eu? Não quero igreja não. Se você fala isso, imagina como é que é lá onde você vai. Então, sabe, às vezes está faltando o amor. Nós olhamos o erro alheio e nós punimos da pior forma, sendo que muitas vezes nós erramos mais feio ainda, mas nós merecemos o perdão e ser amados. Então o Senhor nos ensina a ir esse passo além, ir primeiro. Gálatas 5,6 vai dizer, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então o amor, ele impulsiona toda essa lista que nós temos de coisas lindas que o Senhor tem nos dado. E essa tem que ser a minha e a sua característica. E eu não estou aqui para falar, olha que fácil que vai ser, né? Que fácil, fazer isso aqui vai ser a coisa mais fácil e simples. Eu sei que não é. Mas se o Senhor colocou isso aqui, é porque dá para ser. Se Ele colocasse uma coisa impossível para o ser humano fazer, que sentido teria? Nós ter algo impossível de fazer aqui? Nós não poderíamos confiar num Senhor que deu algo impossível para nós fazermos. Então tudo que está nessa palavra é algo possível de fazer. E amar os nossos irmãos de forma incondicional, sacrificial e desinteressada é sim possível. Esse amor ágape, ele é possível. Ele é como o amor de Deus para nós. Logicamente nós não teríamos a mesma condição de Deus, mas Ele também, para amar alguém, tem que se sacrificar. Não tem como amar sem nada, sem se doar. Que amor lindo é esse, que não faz nada, que não estende uma mão, que não dá um ombro no dia do choro. Que amor é esse? Então o amor todo esse fruto, ele vai redundar em ação. E o mundo vai ver esse procedimento nosso. O amor ágape é a marca do verdadeiro cristão, incondicional, sacrificial
e desinteressado, refletindo a própria essência de Cristo em nós. E é para isso que nós estamos aqui, né? Para levar o bom perfume de Cristo. Levar o bom perfume de Cristo aonde quer que nós formos. Nós precisamos levar. E é assim que as pessoas vão nos conhecer, por aquilo que nós fazemos. Depois por aquilo que nós falamos. Primeiro eles vão olhar o nosso procedimento e depois aquilo que a gente fala. Então quando nós demonstramos isso, nós estamos muitas vezes pregando o evangelho em silêncio. Porque as pessoas vão olhar para que tipo de pessoa que nós somos. E o amor, ele é marcante. O amor é marcante. E também tem a alegria. E tudo que eu falar sobre alegria aqui, eu quero falar no sentido espiritual. Eu não quero falar da alegria que o mundo dá. O mundo tem suas alegrias. Eu não posso negar que quando conseguimos alguma coisa aqui, nós ficamos morrendo de alegria, né? Quando alguém consegue algo, a gente fica feliz, fica alegre, porque aquela pessoa conseguiu algo. Mas eu quero falar de uma alegria que não é uma alegria momentânea, de uma aquisição, de uma vitória, de algo que, né, foi legal. Nós conseguimos, um amigo conseguiu. Essa é uma alegria muito boa, mas tem uma alegria que ela é o fruto do Espírito. Ela não nasce aqui de coisas, mas ela vem do coração de Deus para a nossa vida, onde o Espírito Santo trabalha. Então a alegria ela é um senso de bem-estar espiritual que por causa de uma correta relação com Deus. É o regozijo no Espírito Santo. Nós estávamos separados do Senhor. Nós éramos inimigos de Deus. E isso causa um problema enorme. Mas quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, então nós não somos mais inimigos, nós somos amigos. Então agora isso causa o quê? Alegria. Porque como é que você vai ser alegre se você está devendo algo para alguém? Não dá, você fala, eu estou devendo, estou em pecado. Ai meu Deus, né? Senhor, eu estou errando. Eu já falei uma vez aqui, se eu não me ou duas ou três, eu não sei. Eu já falei que eu sonhei, eu precisava tanto de dinheiro. E eu sonhei que eu fui na padaria e comprar as coisas e o homem me devolveu um troco errado, era tanto dinheiro. Isso no sonho, era tanto dinheiro e eu precisava do dinheiro. Mas era no sonho. E aí eu ficava, tipo assim, eu estava no sonho assim, eu pego, não pego, pego, não pego, pego, não pego. Soltei o dinheiro, falei, eu não quero dinheiro, não é meu esse dinheiro. Me livrei no sonho, né? Mas poderia ser uma alegria, poderia falar, não, que bênção de Deus, vou pegar isso daqui que não é meu. Já não ia ficar alegre. Depois o Espírito Santo ia falar, meu amigo, olha o que você fez. Isso não condiz, né? Filipenses 4:4, né, na carta da alegria, diz assim, ó, alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Mas olha o antagonismo da vida. Porque Paulo, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está na prisão. É uma das cartas da prisão que ele escreve. Olha que dificuldade poderia ele ter encontrado para escrever para alguém e falar, olha, se alegre no Senhor. Um homem preso, injustamente preso, e nós vemos que ele estava alegre no Senhor e transmitindo essa alegria, porque ele sabia que ele confiava que ele estava ali, porque Deus permitiu que ele chegasse ali. E isso que vai nos trazer alegria, quando nós confiamos que é o Senhor que está no comando, então nós somos alegres. Não vai ser aquela alegria momentânea, mas nós vamos saber que em toda e qualquer circunstância é Deus que tem nos conduzido. Porque eu não sei que cada um tem que passar algumas coisas na vida. Tem coisas que eu olho e falo, eu não sei se eu suportaria tal coisa que a pessoa passou. Eu lembro de uma mulher lá na outra igreja e ela perdeu um filho. E aí daqui a pouco ela nasceu outro, ela perdeu de novo. E aí eu falei, meu Deus, ela ficou 1 ano de luto, irmãos. 1 ano de luto, ela não queria receber visita de ninguém. E aí eu fico pensando, coitada daquela mulher, quem será que suportaria? É uma coisa difícil, mas Deus é quem sabe das coisas, não é? Se fosse por nós decidirmos, era tudo bênção, ia dar tudo certo, mas não deu ali, nesse sentido. Deus é quem sabe, mas mesmo em meio a esse momento, ela conseguiu sair da dor, e é uma adoradora do Senhor. Ela se levantou, porque Deus deu alegria para ela, porque nós não podemos nos alegrar nas circunstâncias. Hoje é pregado um evangelho muito pobre e fraco em muitos lugares.
um evangelho de circunstancial, que ele nos leva a ficar nessa vida, né, de altos e baixos. Mas a alegria que o Senhor nos dá, ela se propõe a ser perene. Uma coisa que não é escassa, uma coisa que não acaba, não é uma coisa temporã, não, que é que nem chuva de verão, vem e abala tudo e vai embora, não, ela é perene, a alegria perene, ela é constante, ela não acaba, ela não passa. Essa é a alegria que o Evangelho, ele traz para nós. Essa alegria não é uma emoção, ai que legal como eu estou emocionado, foi tão bom. Não é uma emoção, mas é uma convicção de vida. A alegria que o Senhor nos dá é uma convicção, não é artificial, mas é o agir de Deus sobre um espírito humano que passa a reconhecê-lo. E a reconhecer algumas coisas, que Ele está no trono, vai nos trazer alegria. Que tudo está sob o controle dEle, isso vai nos trazer alegria. Nem todos os momentos são fáceis, mas é Ele tem nos dado alegria mesmo em momentos difíceis, né? Essa alegria vem como confiança em Deus e satisfação de estarmos em Jesus. Os Hebreus, tem uma passagem ali, me recordo agora que o escritor aos Hebreus fala que eles estavam sofrendo muito mais naquele momento do que antes. E antes eles não tinham Jesus, e aí eles passaram a ter Jesus, e eles estavam sofrendo perseguição por causa de Jesus. Mas eles não largaram Jesus. Eles perderam bens, eles perderam as coisas, eles fugiram da sua terra, eles não largaram Jesus. E eu acredito que é isso que muitas vezes o Senhor faz, e de uma coisa inexplicável, as pessoas continuam com Jesus. Quando Satanás ele pensou que ele ia derrotar a igreja, e aí teve aquela expansão da igreja, né? Começou a perseguição, e o que aconteceu com a igreja? Expandiu, o evangelho expandiu mais ainda, porque as pessoas tiveram que fugir dali, mas elas não deixaram de falar o nome de Jesus, de se alegrar no nome de Jesus. Filipenses 4:11 diz assim, ó: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Isso é alegria, porque quando ele aprendeu a se contentar, né? Outras versões vão falar, aprendi a viver contente. Contente não é de alegre, né? Quando a gente fala, fulano está contente. Contente, esse contente aqui é de contentamento, é de estar pleno no Senhor, sabendo que Ele que cuida de nós. E isso nos traz alegria, porque ele aprendeu a viver assim. Ele aprendeu a viver e não importa onde ele estiver, porque o que vinha de Deus para ele era o suficiente. Às vezes ele tinha abundância, e às vezes faltava alguma coisa. Às vezes deu tudo certo, às vezes deu tudo errado, porque a vida ela é assim. Mas não são essas circunstâncias da vida que vão definir quem nós somos, mas quem vai definir quem nós somos é o nosso relacionamento com o Senhor, que permite a gente viver o fruto do Espírito, essa faceta da alegria nas nossas vidas. Apesar de muitas aflições, diz Paulo aos Tessalonicenses, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito. E é essa alegria que eu estou falando nesta noite, a alegria que vem do Espírito, alegria de uma comunhão verdadeira com Deus. Se nós estamos fracos na nossa comunhão com Deus, nós precisamos melhorar, porque nós precisamos estar vivendo alegre em toda e qualquer circunstância. Ele entra com essa alegria no nosso coração. Tinha uma mulher que, numa história verídica, que os irmãos foram na casa da mulher, vamos lá pregar para a irmã, falar com a irmãzinha lá, e a irmã morava num lugar muito humilde. E aí chegaram lá, a irmã estava fazendo comida, e ela estava cantando que Deus era bom, bom, bom até demais, ninguém sabe agradecer as obras que Ele faz. Esse era o canto de uma mulher, de uma vida muito humilde, que tinha acabado de pegar a cabeça de peixe da feira, resto da feira, e estava fazendo a sua comida. Isso é a alegria do Senhor, irmãos. Ela não estava feliz, ela não estava triste porque ela não tinha alguma coisa, mas ela estava alegre porque ela tinha aquilo. E ela estava fazendo o alimento dela ali. E os irmãos que foram pregar, chegaram lá, eles pensaram que ia pregar para a irmã. Quando eles chegaram lá, eles olharam a tudo e eles aprenderam uma lição de vida através da vida daquela irmã. Dava para ouvir lá de fora da casa dela ela cantando. E naquela humildade,
fazendo as coisas, alegre em Deus. Então que a nossa alegria, ela não dependa das circunstâncias, mas que ela venha do Espírito Santo como um fruto da confiança em Deus e da certeza que está tudo sob o controle dEle. Essa é a alegria que vem do céu. Também temos a paz. O que não é paz como fruto? Porque muitas vezes o nosso desejo é sempre falar, eu quero ficar em paz. Quando eu me aposentar, eu vou ficar em paz. Eu não sei, né? Se eu vou me aposentar, se a próxima geração se aposenta. Quem se aposenta também reclama, que é pouco. Né? Todo mundo que eu conheço reclama, não conheço ninguém que fala que é bastante. Então essa paz aí não é tanta paz assim, não. Minha mãe já é aposentada e continua trabalhando, que ela falou, se eu não trabalhar não está dando não paga as contas não. Então ela já aposentou, mas está trabalhando. Então às vezes o ser humano ele espera uma paz, e isso causa uma certa paz. Vou ter um recurso, não vai me faltar nada, isso é muito bom, mas não é uma paz que vem do Espírito, é diferente, né? Porque a Bíblia diz que não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Então o ímpio pode estar lá numa mansão, não há paz para ele, porque ele é inimigo de Deus, não há paz no coração dele, não há paz para os ímpios. Também, né, essa tranquilidade não é paz que vem de Deus. A ausência de problemas não é paz que vem de Deus. Não existe ausência de problemas. Irmãos, às vezes a nossa luta é interna, a gente briga com a gente mesmo, não é? Às vezes a gente não se aguenta. Às vezes a gente está tão, né, brocochô que nem a gente se aguenta muitas vezes, está chato. Imagina quem está do lado, né? Quem está do lado é que sofre, né? Coitado das esposas, do marido, que tem que sofrer a chatice do outro. Mas às vezes nós mesmos, se deixasse nós mesmos ali, a gente briga com a gente mesmo. Então não é ausência de problemas. Talvez, eu vou lá com os monges, ficar num lugar lá, e orando o dia todo, e vivendo aquele momento sem problema nenhum. Não é isso que a Bíblia propõe. Porque Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Então é garantido. A aflição é garantida, já vem no pacote de todo mundo, né? Abriu o olho aqui, saiu da barriga da mamãe, abriu o olho, pronto, já está garantida a aflição, não vai ter como passar ileso. Mas ele continua, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o Senhor, Ele nos dá uma paz para vencer o mundo, não como o mundo dá, não é essa paz da financeira, do emprego legal, da família estruturada, não é essa paz aí não. Essa paz nós podemos ter, mas nós estamos falando de uma paz que vem do Espírito, de um trabalhar de Deus nas nossas vidas. A paz é estar completo, seguro e em harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo, mesmo em meio a conflitos. Isso é paz, isso é ter paz. Há passagens na Bíblia que sugerem, né, que Deus é paz em meio à guerra. Não tem um versículo assim, mas sugere isso. Salmo 46 vai falar que Ele é um socorro bem presente na tribulação. Então nós sabemos que Ele pode nos dar a paz que precisamos no meio da tribulação, no meio da guerra, no meio do mundo tão precário que nós vivemos espiritualmente falando. É o contrário da obra da carne. Paz é o contrário de ódio. Paz é o contrário de contenda, de conflito, de excessos. Paz é tranquilidade e descanso em Deus. Quando nós conseguimos descansar em Deus, que isso não é fácil, nós sabemos versículos de cor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí está lá a gente no outro dia todo ansioso, não se domina, não dá conta de fazer as coisas, cheio de ansiedade. A gente sabe, mas o Senhor nos chama para praticar essas coisas, para viver essas coisas com intensidade. A própria Bíblia nos ensina a paz. Romanos 14:18 vai dizer, se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Você percebe que o Senhor está sempre falando para nós, o que depender de vocês, vai lá e busque paz com todos. Quer dizer, não saia arrumando briga com ninguém, contenda com ninguém, viva em paz. Seja uma pessoa pacificadora, que consegue levar o evangelho da paz. É isso que o Senhor nos dá.
A paz da alma só pode vir de Deus. Até teve um versículo, acho que ontem, antes de ontem, né, da Bíblia, que eu tenho no celular, que muita gente posta também, que fala esse versículo aqui, João 14, 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Ele não dá essa paz como o mundo dá. A paz que o mundo dá é que eu já expliquei. Um emprego legal, uma família legal, um monte de coisa eu vou fazer, vou acontecer. Não é essa paz que... Essa paz, talvez, muitos de nós vamos conseguir ou não. Muitas pessoas que não servem a Cristo vão conseguir. Se você pegar ali, olhar os árabes, eles são os povos mais ricos do mundo, cheios de petróleo, e eles confessam o nome de Alá, um Deus que nem existe, porque só há um Deus. Aquele Deus eles criaram pela mão deles mesmos e falaram, existe um Alá, esse homem não existe, essa pessoa não existe, esse Deus não existe, só existe um Deus, o Deus verdadeiro. E além do que, né, às vezes as pessoas falam, é tudo um Deus com nome diferente, não é. Nosso Deus é Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três compõem a pessoa do Senhor Deus. Amém? Então, a paz que Ele nos dá é diferente. É uma paz que quando a família está quebrada, desestruturada, estamos esperando em Deus que Ele nos dê uma saída, com o coração em paz, dependendo dEle. Exercício difícil, mas é o que nós precisamos. É um desafio ser cristão. É um desafio todos os dias. É um desafio. Rejeitar a proposta, porque é muito mais fácil quando alguém faltar com paz com a gente faltar com paz também e resolver tudo, né? Quanto mais forte, mais fácil, né? Então, mas não é essa paz que o Senhor quer de nós. Não é essa guerra que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós tenhamos paz. A Bíblia diz, então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Olha que bom, ó. E a paz que excede o entendimento guardará. O nosso coração e a nossa mente vai ficar guardada em Deus. Nós não vamos expor coisas ruins, porque o Senhor vai guardar. Porque essa paz, ela excede o entendimento. Ela é diferenciada. Ela não é circunstancial, mas ela é espiritual para nós. A Bíblia diz, Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Só tem paz plena quem tem Jesus como Senhor e Salvador. Enquanto a pessoa não tem Jesus como Senhor e Salvador, não pode ter a paz plena que Ele dá, porque há uma inimizade ainda. Precisa de uma declaração, precisa de uma conversão, de uma metanoia, de uma mudança de rumo, para poder falar que tem paz com Deus. Então é necessário, né, ter Cristo primeiro. Então, só para concluir, essas facetas, essas três facetas do fruto do Espírito, amor, alegria e paz, elas não dependem de uma condição social. Elas não dependem de quanto nós sabemos tecnicamente das coisas. Ela não depende do nosso sucesso nos nossos empreendimentos ou nos nossos relacionamentos. Ela não depende de nós termos nascido de uma família estruturada ou não. Talvez muitos de nós aqui nascemos num lar que não tinha estrutura alguma. Mas isso não definiu quem nós somos. É a pessoa de Jesus em nós que definiu quem nós somos. Talvez se aquela geração errou com a gente, nós não vamos errar com a próxima. Não há maldição. A maldição é quebrada para quem tem Jesus. Se há algo na família ruim, ela foi quebrada no nome de Jesus. Nós vamos, né, declarar o nome de Jesus e viver as bênçãos de Deus, independente de quem foi os nossos pais, nossos avós e quem veio trazendo até chegar em nós. Nós não dependemos disso. Isso nem é desculpa para que nós nos tornemos vítimas. Eu não consigo porque meu pai é isso, minha mãe é aquilo, porque eu era isso. Isso não é desculpa para ninguém. Nós precisamos viver o Espírito em nós. Essas facetas do fruto do Espírito é único e exclusivamente para quem tem um relacionamento profundo com o Senhor. Não tem como conseguir ela num relacionamento raso. Precisamos nos aprofundar, dobrar os nossos joelhos e buscar ao Senhor com intensidade nas nossas vidas. A paz que vem de Deus não depende das circunstâncias,
mas transforma o coração em um refúgio de segurança e harmonia. Não vem. Tudo isso não é circunstancial. Deus quer para nós um amor, paz e alegrias perenes nas nossas vidas. Que nós possamos acordar todos os dias e olhar para nós, ver em nós, analisar e ver que nós temos demonstrado o fruto do Espírito. Amém? Glória a Deus, igreja. Vamos